Boa tarde a todos os companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. A gente está começando agora mais um programa Conexão América Latina dessa terça-feira. Nosso programa que vai ao ar sempre às terças-feiras às 14h. Queria convidar todo mundo que já está assistindo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aqui no nosso chat, que como sempre a gente vai interagir com o nosso público, nossos companheiros, a compartilhar em todas as suas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, e-mail, nos grupos, nas páginas, nas mensagens privadas também para os seus amigos, né? Vocês viram que ontem o Facebook, o Instagram e o WhatsApp ficaram fora do ar aí durante toda a tarde, né? E o começo da noite. Então a gente lembra a todo mundo que o DCO, a COTV e o próprio Partido da Causa Operária tem canais no Telegram. Vocês podem acessar o Diário Causa Operária. A gente tem uma matéria ali, se vocês clicarem na seção de últimas notícias, vocês vão ver que tem uma matéria sobre como acessar as nossas páginas no Telegram. A gente tem vários canais aí, vocês podem entrar nos nossos canais para quando, acontecer esse tipo de coisa e também para a gente não ficar dependente, do Mark Zuckerberg. Além disso, vocês tiverem, contas aí no Reddit, na Signal, vocês podem também compartilhar logicamente nos grupos, nas timelines, nas páginas, nas mensagens aí para os seus amigos, em todas as redes sociais onde vocês estiverem, compartilhem a programação da Causa Operária TV. Inscrevam-se também no nosso canal, a gente já tem mais de 94 mil inscritos na COTV, a gente está aí buscando a meta de terminar esse ano aqui com 100 mil inscritos, apesar de toda a censura no YouTube. Você também pode se inscrever no canal Internacionalismo, digitando na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo e filtrando por canais, vocês vão encontrar aí o nosso canal, ou então entrando no próprio menu da COTV no YouTube, na opção canais, vai aparecer também o Internacionalismo. Inscrevam-se no Internacionalismo, a gente está postando vídeo todos os dias. Hoje, por exemplo, a gente já postou 2 vídeos no canal. Um é sobre protestos no Bahrein, lá no Oriente Médio, contra a normalização das relações diplomáticas entre esse país e o Estado de Israel, protesto pró-Palestina. A gente postou também a coluna da Márcia Chueri, que a gente vai exibir aqui daqui a pouco, já está disponível lá no Internacionalismo para vocês acessarem e compartilharem aí nas redes sociais e assistirem quando quiser também. A gente vai postar hoje ainda mais um vídeo também. Vou até falar para vocês, um vídeo sobre como que termina o fascismo, com exemplo do que aconteceu na Itália no final da Segunda Guerra Mundial. Então acessem lá e inscrevam-se no canal Internacionalismo, ativem o sininho para vocês receberem as notificações todos os dias quando a gente vai postar novos vídeos aí, vlogs, os programas que a gente exibe aqui ao vivo na Causa Operária TV, como o Conexão América Latina, o Correspondente Internacional e o Mundo em uma Hora. A gente vai postar, a gente posta sempre toda semana no Internacionalismo. Os cortes dos melhores momentos desses programas também a gente posta, como eu disse, os vlogs e esses outros vídeos. A gente também aos finais de semana está postando como estreia, inclusive, no sábado e no domingo à noite, sempre um novo documentário a respeito de política internacional, um documentário internacional, ou mesmo filmes no canal Internacionalismo. Então, tem muito conteúdo muito interessante mesmo para a gente saber o que está acontecendo no mundo hoje e no século XX, com vários conteúdo histórico também, sobre Guerra Fria, sobre Estados Unidos, imperialismo, Oriente Médio, África, Ásia, China, Coreia do Norte, Rússia, América Latina, Cuba, Venezuela. É bem legal aí o conteúdo que a gente está postando no canal Internacionalismo. Então, quem está assistindo a gente ainda não é inscrito, pode se inscrever no canal Internacionalismo. A gente também, o canal é novo, mas a gente já está com cerca de 600 inscritos. E quem sabe ainda esse ano a gente não chega na marca de 1.000 inscritos também e começa a fazer programas ao vivo
exclusivos do canal Internacionalismo, né? Uma programação do próprio canal. Vai ser bem legal aí, com a ajuda de vocês aí, companheiros que logicamente gostam de política internacional, né? Afinal, nós todos somos internacionalistas. Valeu ao perfil Recuperação, valeu, tá perguntando, fala galera, já vaiaram o Ciro hoje? Ciro Gomes, né, vaiado pelo povo. Eu ainda vou vaiar ele hoje, vou ver um vídeo dele aqui, qualquer um dos vídeos dele é digno de vaia, né? O Lino Alves, valeu aqui. Ele fala, hoje já estão no ar, já postei no WhatsApp, Face e Telegram. Isso aí, Lino, compartilha os programas da COTV. Isso daí é uma ferramenta muito boa, né, pra gente disseminar o conteúdo. E o Gui também dá boa tarde aqui para a COTV, boa tarde para você também, companheiro. Bom, vamos começar o nosso programa exibindo uma reportagem do Brasil de Fato sobre novas mudanças aí novas mudanças na moeda venezuelana, o Bolívar digital. Bancos fechados e ruas vazias. Assim amanheceu Caracas nesta sexta-feira, 1º de outubro, quando começa a entrar em vigência a nova moeda nacional, o Bolívar digital. A nova expressão monetária contém 6 zeros a menos, enquanto o Bolívar soberano tinha cédulas de 10 mil até 1 milhão de bolívares, a nova moeda vai de 5 a 100 bolívares. É uma medida necessária, mas não é suficiente. Entonces muchas veces se sobredimensiona las expectativas sobre el alcance que va a tener la medida. Esta medida aislada pues tiene unos fines específicos y bueno, pero si se vincula a otras medidas de inversión, de promoción de la producción u otras medidas que permitan hacer otros equilibrios en la economía, puede ser que la haga más duradera. Y realmente no está hecha para combatir la inflación, sino más bien es una consecuencia de la inflación que se trata de facilitar el nivel de transacciones diario, facilitar las operaciones que se realizan a diario y, por ejemplo, hay muchas cajas registradoras que exceden la capacidad de los ceros que se están realizando en la actualidad. Si tú vas a vender, por ejemplo, $60, pueden ser 250 millones, son 9 ceros más los decimales, entonces todo eso se hace ya muy engorroso. Esta é a terceira reconversão monetária na Venezuela desde 2008. Foram eliminados 14 zeros em 13 anos. Um dos efeitos colaterais foi a livre circulação de outras moedas na economia. O dólar é predominante, sendo usado em cerca de 60% das transações em nível nacional. Inclusive, o próprio Estado já permite a abertura de contas bancárias com a moeda estadunidense, além da cobrança de taxas e serviços. Mas também circulam no país o euro, o peso colombiano e até o real brasileiro. Pero yo creo que Venezuela necesita una moneda propia y necesita rescatar el bolívar como moneda de curso legal y necesita un bolívar que sea exactamente lo opuesto a lo que ha sido en estos últimos 20 años. Es decir, que sea estable, que sea firme, sólido. O normalmente en una economía el 10% de la masa monetaria es en físico, el resto es digital. En el caso de Venezuela, producto de la hiperinflación, esos índices no se cumplen. Tenemos apenas 1, 2, 3% de la masa monetaria es en efectivo, el resto todo es digital. Y ya esa es la forma como se transa. A pesar de los problemas de conectividad, a pesar de los problemas eléctricos, aún así, más del 80% de las transacciones comerciales que se realizan en el país se hacen de forma digital. A inflação acumulada deste ano é de 470%. Em agosto, o índice foi de 10,6%, um dos menores de 2021 na medição mês a mês feita pelo Observatório Venezuelano de Finanças. Com a nova medida, o governo de Nicolás Maduro busca facilitar o uso da moeda em espécie nas atividades em que ainda é empregada, como o transporte público, e, como o nome sugere, avançar para uma economia digital. Estamos esperando que para este año tenga un rebote, tenga un punto de inflexión, se detenga la caída.
Inclusive con respecto a la inflación, las tasas de aceleración de la inflación han ido disminuyendo. Seguimos en hiperinflación, pero no las tasas que veníamos experimentando en años atrás. De hecho, nosotros calculamos que este año inclusive pudiésemos tener saldo positivo en el Producto Interno Bruto, modesto, cercano al 3%, el más pequeño de pronto de la región, pero aún así, entendiendo que tenemos 4 años en caída libre, es un gesto positivo, es un factor positivo. Bom, algumas notícias rápidas. No Haiti está tendo uma greve que começou por causa da repressão aí policial. No último dia 26 de setembro, entraram indivíduos armados aí em um templo evangélico na cidade de Porto Príncipe, capital do país caribenho. Sequestraram a esposa de um religioso e abriram fogo contra o pessoal que estava ali na igreja. Algumas pessoas tiveram que ser atendidas aí por causa de feridas à bala. E aí isso daí gerou, né, uma indignação muito grande contra o Estado haitiano, contra o governo haitiano. A situação do país já está muito complexa, né, com assassinato recente do presidente, pobreza, miséria extremas, né, desastres naturais, inclusive, inflação enorme, e esse tipo de coisa gera uma insatisfação e uma indignação gigantesca contra as autoridades, né, que exploram a população haitiana. E aí iniciou-se, né, uma greve em Porto Príncipe que foi corretamente, né, acompanhada aí da solidariedade de outros setores aí da classe trabalhadora, como os trabalhadores dos transportes e também os trabalhadores que estão em regime aí de trabalho informal, né, subcontratados, etc. Contra a questão da inflação, principalmente, e a crise econômica, além da própria gestão aí do governo com relação às pessoas aí que estão desabrigadas, fugindo da violência dentro do país, né, da violência interna no país. Segundo organizações de direitos humanos, os sequestros no Haiti aumentaram 300%, né, para a gente ver o que uma situação de catástrofe econômica contra a classe trabalhadora não leva, né? Logicamente leva ao aumento muito grande da própria criminalidade. 19 mil pessoas tiveram que abandonar aí os seus lares na região sul de Porto Príncipe, capital do país. Uma outra notícia ainda é na região da América Central e do Caribe, porque no Panamá a polícia foi flagrada aí fazendo atividades de tiro ao alvo, na verdade treinamento, né, de tiro contra alvos que eram desenhos ali de pessoas vestidas com as tradicionais vestimentas árabes, né? Vocês podem ver aí nas imagens, inclusive. Essas imagens aí geraram muita polêmica, né? Até porque não é à toa que essas imagens estão aí. Esse curso de treinamento de tiro da polícia panamenha é dirigido por israelenses, né? A imagem ela foi publicada no Twitter pela Polícia Nacional Panamenha e pela Câmara de Comércio Panamá e Israel. Depois acabaram até sendo excluídas, né? Muitas críticas foram feitas pelo Comitê Panamenho de Solidariedade à Palestina, que disse que esse curso
promoveu, entre aspas, violência e racismo para que qualquer pessoa que use um hijab, que é essa vestimenta na cabeça que vocês estão vendo, né, que é muito comum na Palestina e em outros países árabes, ou algo semelhante, possa ser classificada como terrorista. Ainda o comitê ele pediu para que o governo do Panamá suspenda a intervenção de países estrangeiros no treinamento das forças de segurança. O comunicado continua dizendo: esse treinamento constitui uma violação dos protocolos referentes aos cursos de tiro que proíbem o uso de figuras distintivas dos povos árabes como objetos de ódio e perseguição. Então aí vocês percebem, né, como Israel tem seus tentáculos aí pela América Latina, né? E a polícia, como é uma polícia em todo lugar fascista, né, utilizando aí alvos árabes do seu treinamento para reprimir os próprios panamenhos. Valeu aqui a Angelina Dias, que também comenta com a gente. Vamos ver mais uma reportagem, dessa vez da Argentina, onde já está deixando de ser obrigatório a utilização da máscara em espaços públicos. A não obrigatoriedade do uso de máscaras tem sido uma das primeiras medidas a apontar maior nível de flexibilização no atual contexto da pandemia em países que puderam avançar com a vacinação. Há uma semana da decisão do governo argentino em eliminar o uso obrigatório de máscaras em espaços abertos, o país passou de 44% a 47% da população vacinada com as 2 doses contra a Covid-19 e apresentou uma queda de 39% na média móvel de mortes pela doença. Seguimos sin tener circulación predominante de variante Delta. Eso se traduce por la vigilancia genómica. Tenemos menos entre el 5 y el 10% de circulación de variante Delta. La variante predominante sigue siendo Manaus, con algo del Reino Unido y de la variante andina. Y las provincias, las jurisdicciones han trabajado muchísimo en contener esos brotes para continuar atrasando y que sigamos sin tener la variante Delta predominante. Los datos de otros países, como en el Reino Unido, donde la Delta avanzó con 50.000 casos, pero tuvo solamente 41 muertos, con un perfil epidemiológico vacunatorio similar al nuestro. De los 41 muertos que tuvo Inglaterra con los 50.000 contagios, el 82% eran no vacunados, el resto de enfermedades graves. Situación similar porque ellos tienen casi el 76% vacunado con una dosis, el 60% y pico vacunado con 2 dosis. Nosotros tenemos casi el 66% vacunados con una dosis e casi el 50% com 2 doses. Um dos receios após o anúncio era o sentimento de permissão social que a não obrigatoriedade do uso de máscaras poderia suscitar. No entanto, especialistas de países que declararam a medida há meses, como na Europa, se mostram otimistas. Os números de contágios e mortes continuam baixos e dizem não observar negligência social. Marie Pascal, psicanalista na França, explica que mesmo com a flexibilização, muitas pessoas continuam usando máscaras na rua. Sacó el barbijo para pasear en la calle. Cada vez que tienes que bajar en un subte, subir a un bus o entrar en un negocio, inmediatamente te tienes que poner el barbijo. No hubo un relajo, yo diría que hubo un alivio. Lo que sí ha cambiado mucho la cosa acá en Francia es la cuestión del pase sanitario. Cada sábado hay una gran manifestación nacional en todos los lugares importantes de Francia para protestar contra el pase sanitario, para decir que es un ataque a la libertad pública. Na Espanha, as medidas restritivas foram eliminadas no dia 26 de junho, com 47% da população vacinada com a primeira dose. Porém, os casos de Covid-19 voltaram a subir, especialmente entre os jovens. Desde o dia 9 de julho, o uso de máscaras voltou a ser recomendado em via pública.
A médica espanhola Ángeles Maestro, que foi porta-voz da saúde no Congresso Espanhol durante 10 anos, comemora que mais países estejam liberando o uso de máscaras. Aquí en España, la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre no ha tenido ningún efecto negativo, al contrario, bueno, tampoco positivo, es decir, la curva descendente de los casos y de la mortalidad ha continuado exactamente igual. Na Alemanha, Suécia, Finlândia, Noruega, Hungria e Polônia, já é permitido estar ao ar livre sem o uso de tapa-bocas. No Reino Unido, o Freedom Day, ou Dia da Liberdade, foi declarado no dia 19 de julho, com 53% da população completamente vacinada. Atualmente, a obrigatoriedade do uso de máscaras se mantém em praticamente todo o mundo, em espaços fechados e de aglomeração. Bom, e aconteceu, né, nos últimos dias aí revelações por parte do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, um dos maiores casos, né, assim, de revelações de documentos, na verdade, em termos de volume, eu acho que inclusive até o maior, né? Porque foram 11 milhões e 900 mil arquivos aí que se baseou a investigação de jornalistas, de cerca de 600 jornalistas aí dos principais veículos de imprensa do mundo todo, conhecido como Pandora Papers. Pandora Papers, ele é sucessor, né, de alguns outros casos semelhantes, né? Poucos anos atrás a gente teve os Panama Papers e teve um outro que eu não me recordo agora, mas que são casos aí de investigações que encontram documentos que comprovam, né, esquemas aí de corrupção, lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, de personalidades famosas aí, principalmente na política, mas no caso do Pandora Papers, até a Shakira tá no meio, né? E coisa que interessa aqui ao nosso programa, né? Ainda no caso da Shakira nem tanto, a não ser o fato de ela ser colombiana. Mas o que interessa principalmente é que boa parte, quase metade aí dos presidentes ou ex-presidentes da República que estão envolvidos nesse esquema, né, nessa investigação aí dos Pandora Papers, são provenientes da América Latina. Inclusive o Paulo Guedes, né, e o Roberto Campos Neto, aqui do Brasil, estão também sendo investigados aí por empresas, por dinheiro, né, em paraíso fiscal, milhões aí de reais. No caso, né, da América Latina, são 3 presidentes aí no exercício do seu mandato e 11 que já deixaram os seus cargos, além de 90 políticos de alto escalão que estão aí envolvidos e capitalistas bilionários também, né? São muitos personagens aqui na América Latina, que é um continente que vem sofrendo, né, principalmente nos últimos anos, com uma intervenção muito grande do imperialismo que faz empobrecer a massa populacional do nosso continente. Enquanto isso, os banqueiros, os políticos da direita fazem todo tipo de sacanagem, inclusive essas aí reveladas pelos Pandora Papers. Bom, como eu disse, né, vários políticos de direita, né, só políticos de direita
Tem político de esquerda também que gosta desse tipo de sacanagem, né? Mas principalmente os políticos da direita, ou seja, os políticos capitalistas, né? Estão envolvidos nisso. E na América Latina a gente tem Sebastián Piñera, o Guillermo Lasso e o Luiz Abinader, da República Dominicana. São 3 atuais presidentes que estão envolvidos aí. Além disso, 11 ex-presidentes da América Latina também estão envolvidos, sendo os mais conhecidos o Pedro Pablo Kuczynski, do Peru, né, que foi retirado da presidência da República no ano passado, o Horácio Cartes, que foi presidente do Paraguai logo após o golpe de 2012, que também, assim, já naquela época ele já era muito famoso por ser um mafioso, né? Também muito conhecidos os panamenhos Juan Carlos Varela e Ricardo Martinelli, que também foram presidentes recentemente do Panamá. E os colombianos César Gaviria e Andrés Pastrana, que também são do auge do regime neoliberal na Colômbia. O Sebastián Piñera, a investigação foi feita principalmente pelos sites chilenos Ciper e Labote, que revelaram aí entre os negócios offshore, né, em paraísos fiscais aí, a aquisição nas Ilhas Virgens Britânicas da mineradora Dominga, em sociedade com o empresário Carlos Alberto Delano, que é amigo de infância do Piñera. Em dezembro de 2010, ou seja, 9 meses depois do Piñera ter iniciado seu primeiro mandato, a família dele transferiu o negócio para as mãos do Delano com uma minuta assinada no Chile que mencionava um valor de 14 milhões de dólares e outra nas Ilhas Virgens Britânicas falando em 138 milhões de dólares. Esse montante deveria ser saldado em 3 parcelas com uma condição. O último pagamento dependia de que não fosse estabelecida uma área de proteção ambiental sobre a zona de operações da mineradora Dominga, como pleiteavam grupos ambientalistas. Aí vocês vejam, né, como esses discursos em defesa do meio ambiente da direita tradicional, da direita neoliberal, não passa de pura demagogia, né? A decisão sobre a viabilidade da mineradora ficou, portanto, nas mãos do governo Piñera, como relata aqui o jornal El País. A área de proteção finalmente não foi estabelecida e a 3ª parcela foi paga. Apesar dessas sombras, o gerente das empresas da família Piñera alegou que o presidente não dirige seus negócios há 12 anos, não foi informado sobre o processo de venda da Dominga e que a investigação judicial sobre a operação acabou sendo arquivada. Essa daí é a versão do presidente chileno, né? Já o Guillermo Lasso, segundo esses documentos e a investigação do jornal El Universo do Equador, chegou a ter vínculos com 14 empresas offshore, mas foi fechando uma após a outra depois que o grupo político do Rafael Correa, né, ex-presidente nacionalista de esquerda, impulsionou uma lei que proibia justamente os candidatos à presidência de serem beneficiários de empresas em paraísos fiscais. A gente vê como, né, mais uma vez, é uma grande hipocrisia da direita, porque a direita acusa o quê? A esquerda de ser corrupta, de tudo mais, e a direita de ser limpinha, cheirosa e honesta, sendo que, na verdade, o Rafael Correa proibiu aí os candidatos a serem beneficiários de empresas offshore. E o Lasso é um beneficiário de empresas offshore. Bom, a defesa, né, do Lasso diz que ele abriu essas offshore porque a legislação do Equador impede os banqueiros de investir em seu país. O Lasso, que é banqueiro, justamente, né?
O Guillermo Lasso, ele foi eleito presidente do Equador no ano passado contra justamente o candidato do Rafael Correa, e a esquerda pequeno-burguesa identitária, esquerdista, entre aspas, né? Ela acabou tendo um papel na própria eleição, né? Do Guillermo Lasso. E o Lasso é uma espécie de João Dória, assim como o próprio Sebastián Pinheira. Os dois, eles são muito parecidos porque são da direita tradicional, da direita neoliberal, né, que prega o livre mercado, a livre concorrência, a redução do Estado, e que, no entanto, nos últimos anos, por causa da polarização política na América Latina, tem ido cada vez mais à direita, se aproximando da extrema-direita, inclusive, né? A campanha presidencial do Lasso foi extremamente direitista, a gente está vendo ele aí, e o Sebastián Pinheira, por sua vez, por causa das mobilizações populares no país no ano passado, no Chile, colocou o exército na rua, os militares na rua, e desencadeou uma repressão enorme contra o povo chileno, também, inclusive do ponto de vista político e ideológico, fazendo discursos marcadamente de tipo fascista, né? E aí a gente vê agora que esses dois, que são representantes puro sangue da burguesia de seus países e do imperialismo, sendo eles mesmo, o próprio Pinheira também é empresário, né? E o Lasso, como eu disse, ele é banqueiro, estando os dois aí envolvidos no Pandora Papers, né? Então é possível, né? Quem sabe que ainda vai ter muita coisa que vai ser revelada, né? Nas próximas semanas aí. Como eu disse, são 12 milhões aí quase de arquivos revirados, né? Por uma equipe de no mínimo 600 jornalistas do mundo inteiro. A gente noticiou-se que o Paulo Guedes está envolvido nisso e também o Roberto Campos Neto. Mas, vendo o perfil desses dois, como eu disse, eles são uma espécie de Dória chileno e equatoriano, certamente o Dória está envolvido nesse tipo de coisa. Não, pode ser que o Pandora Papers não tenha chegado a ele ou não queiram, né, divulgar dele, mas esse tipo de político aí da direita tradicional, né, são tradicionalmente os que estão envolvidos nesse tipo de coisa. Ainda, né, sobre os presidentes atuais, né, mandatários na América Latina envolvidos, eu falei, né, do Luiz Abinader, que é atual presidente da República Dominicana. Ele também é um empresário dominicano, da direita, logicamente, do setor hoteleiro. Também está envolvido aí no Pandora Papers. Então a gente vê como a direita, né, que tanto fez a campanha contra toda a esquerda na América Latina, que é corrupta, que tinha que derrubar a Dilma por causa da corrupção, que tem que prender o Lula por causa da corrupção, que o governo do Nicolás Maduro é corrupto, que o Evo Morales é corrupto, que a ditadura cubana é corrupta, que a Cristina Kirchner é corrupta, que o Rafael Correa é corrupto, que o Fernando Lugo, do Paraguai, é corrupto, né? Que o Pedro Castillo, do Peru, é corrupto, que o Daniel Ortega, da Nicarágua, é corrupto. Na verdade, essa direita que acusa a esquerda latino-americana de corrupção é a verdadeira corrupta. A gente não viu aí, por exemplo, o Nicolás Maduro, ninguém aí da esquerda, até porque se aparecesse o cachorro do amigo da filha
do cunhado, do empregado, da amiga de alguém, de um eleitor do Nicolás Maduro nesse Pandora Papers, certamente já falariam que o Maduro está envolvido em esquemas de corrupção, né? Só que não encontraram absolutamente nada de nenhum desses, mas encontraram coisas do Pinheira e do Lasso, principalmente dois grandes representantes da burguesia neoliberal do imperialismo na América Latina e aliados do Bolsonaro, inclusive. Bom, valeu aqui ao superchat do Ernesto Abdala Filho. Valeu, querido companheiro Ernesto, sempre aqui com a gente assistindo os programas internacionais da Causa Operária TV. E também a Luciana Barros, ela fala justamente isso, né? Imagine se fosse o Lula, iam lhe arrancar a barba fio por fio. Exatamente. O Lula que é considerado o grande corrupto, só que ninguém consegue encontrar absolutamente nada do ex-presidente Lula. Lembrando a todo mundo aí para se tornar membro da Causa Operária TV, né? Vocês podem aqui embaixo do nosso vídeo clicar no botãozinho Seja Membro e vai aparecer ali as opções de vários pacotes ali, né? De membros da Causa Operária TV, sendo a opção mais módica a de R$ 7,99 por mês, que é o membro bronze. Você pode se tornar membro bronze por R$ 7,99 por mês. Temos também o membro prata, que é R$ 19,99 por mês apenas. O membro ouro, R$ 49,99 por mês. O membro platina, R$ 99,99 por mês. E o membro rubi, R$ 199,99 por mês. Acessível aí a todos os bolsos. Você pode começar se tornando membro bronze ou pode já começar. Lógico que para a Causa Operária TV a gente precisa, né, do financiamento, do apoio aí, da contribuição financeira dos nossos companheiros, já que a gente não recebe dinheiro de banqueiro, né, como é o caso do Lasso, de empresário, como é o caso do Pinheira. A gente também não tem empresa offshore, né, a gente não lava dinheiro, a gente não está logicamente no Pandora Papers, a gente é financiado apenas pela classe trabalhadora, né? E se você puder se tornar direto membro Rubi, contribuindo com R$ 199,99 por mês com a Causa Operária TV, a gente agradeceria muito, mas também tem as outras opções aí que cabem em todos os bolsos. Além disso, podem fazer como o Ernesto Abdala Filho e mandar aí um superchat, né? Além de tornarem-se membro, mandar um superchat, um super sticker, para contribuir financeiramente com a Causa Operária TV, para a gente crescer a nossa programação, para a gente ter mais programas de política internacional, quem sabe, né? A gente já está tendo planos aí de ter mais um programa de política internacional, de debates temáticos aí, né? Com a equipe do internacionalismo. A gente produzir mais documentários, produzir mais entrevistas, produzir reportagens de rua, aumentar a nossa grade de programação, melhorar os nossos equipamentos, fazer a manutenção, né? Pagar também as nossas contas, aumentar a nossa equipe para a gente tentar sempre evoluir para combater, né, todo o monopólio da imprensa golpista, da imprensa capitalista, que esconde a realidade do povo brasileiro, a realidade nacional e a realidade internacional. E a Causa Operária TV, muito pelo contrário, né, como é uma imprensa feita pelos trabalhadores, destinada aos trabalhadores e mantida pelos trabalhadores, está logicamente a serviço da classe trabalhadora pela emancipação social, pela revolução socialista no Brasil, na América Latina, em todo o mundo. Então, se você gosta da gente, se você quer contribuir com a Causa Operária TV, quer ver a gente crescer, quer contribuir com a revolução, com os meios de comunicação do Partido da Causa Operária, torne-se membro da Causa Operária TV a partir de R$ 7,99 por mês, uma contribuição muito importante que a gente agradece muito a todo mundo. Bom, vamos ver agora a coluna da nossa querida companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, uma coluna sobre acontecimentos históricos, principalmente a fundação do Partido Comunista de Cuba.
Olá, hoje é 5 de outubro de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Domingo passado, dia 3 de outubro, fez 56 anos de dois fatos históricos importantes para Cuba e toda a América Latina. No dia 3 de outubro de 1965, constituiu-se em Cuba o primeiro comitê central do partido formado pela união das três principais organizações que lutaram contra a ditadura de Batista: o Movimento 26 de Julho, o Diretório Revolucionário e o Partido Socialista Popular. Nesse dia também, esse partido unificado assumiu o nome de Partido Comunista de Cuba. Veja bem, isso aconteceu em 1965, mais de 5 anos após a vitória da Revolução contra a ditadura de Fulgêncio Batista. A unificação não se deu por decreto, mas como resultado de um processo histórico. Para Fidel, esse foi um dos passos mais importantes da história do país. Nas palavras dele, foi o momento em que as forças unificadoras foram superiores às forças que dispersavam e dividiam, em que o povo revolucionário se uniu estreitamente, em que o espírito coletivo triunfou sobre todos os individualismos e foi alcançado o mais alto grau de união e de organização, com a mais moderna científica e, ao mesmo tempo, mais revolucionária e humana concepção política. Nessa mesma reunião, Fidel leu a carta de despedida do Che, que tinha decidido ir lutar pela libertação dos povos em outros lugares. Já no primeiro parágrafo, a carta tem uma mensagem que os que somos de esquerda devíamos ter sempre clara. Veja o que ele diz. Fidel, nesta hora eu me lembro de muitas coisas, de quando te conheci na casa da Maria Antônia, de quando você me propôs vir, de toda a tensão dos preparativos. Um dia, passaram perguntando a quem se deveria avisar em caso de morte, e a possibilidade real do fato nos golpeou a todos. Depois vimos que era verdade, que numa revolução se triunfa ou se morre, se é verdadeira. Muitos companheiros ficaram ao longo do caminho até a vitória. Eu queria chamar a atenção para isso que ele diz, sobre a possibilidade da morte quando se luta contra o poder constituído. Atualmente se alimenta uma ilusão de que é possível realizar mudanças no mundo, mudanças verdadeiras e duradouras, sem luta. E mesmo vendo que morre gente do nosso lado todos os dias, ativistas, militantes, lutadores por diversas causas, continuam dizendo que é preciso evitar a violência. Acontece que a violência sempre esteve e está. A luta de classes não é uma metáfora. Mas, voltando à carta do Che, ele diz também: sinto que cumpri a parte do meu dever que me atava à Revolução Cubana em seu território e me despeço de ti, dos companheiros, do seu povo que já é meu. Outras terras do mundo reclamam o concurso de meus modestos esforços. Eu posso fazer o que a você está negado por sua responsabilidade à frente de Cuba. E chegou a hora de separar-nos. Nos novos campos de batalha, levarei a fé que você me inculcou, o espírito revolucionário do meu povo, a sensação de cumprir com o mais sagrado dos deveres, lutar contra o imperialismo, esteja onde estiver. Eu acho essa última parte também muito atual. Com a lenda da globalização, a palavra imperialismo foi retirada do vocabulário político. Isso não é por acaso. O termo globalização esconde a brecha entre pobres e ricos, que a palavra imperialismo evidencia. Globalização sugere a ideia de que o progresso vai ser igual para todo mundo. Mas está aí a pandemia e a distribuição de vacinas para mostrar que isso é uma enorme mentira. Bem, voltando ao Che. Antes de participar da luta contra a ditadura em Cuba, ele havia estado na Guatemala trabalhando em apoio ao governo popular e nacionalista de Jacobo Arbenz. Após o golpe militar que derrubou o governo de Arbenz, golpe, aliás, apoiado e financiado pela CIA, ele foi para o México, onde entrou em contato com Fidel, Raul e outros membros do Movimento 26 de Julho. Ali ele se incorporou aos preparativos do regresso dos revolucionários a Cuba.
Após a derrubada de Batista e a tomada do poder em 59, ele participou de vários cargos no governo e, em 1965, partiu para lutar pela libertação de outros povos, primeiro no Congo e depois na Bolívia. 2 anos depois, no dia 9 de outubro de 1967, ele foi assassinado a sangue frio por forças bolivianas, novamente com a participação da CIA, a agência norte-americana presente em todos os golpes e guerras contra os povos da América Latina. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, Márcia. Bem legal aí a coluna dessa semana da Márcia Chueri. Vocês podem acessá-la no canal Internacionalismo. É só digitar aí na barra de pesquisa do YouTube Internacionalismo, filtrar por canais, ou então aqui na Céu TV vocês entram ali na seção canais e vai aparecer o Internacionalismo. Vocês acessem, vai estar lá o vídeo separado, vocês podem assistir quantas vezes quiserem, curtam o vídeo, compartilhem também nas suas redes sociais, tem outros vídeos lá e logicamente inscrevam-se no canal ativando o sininho para vocês sempre receberem aí as notificações do canal Internacionalismo. Valeu aqui ao Wolf e ao Heraldo também, que comentam aqui com a gente. O Heraldo que coloca aqui, ele que é membro do canal, assim como o Wolf, e aí o Heraldo colocou, inclusive, o busto aqui do Che Guevara no comentário. Você pode se tornar membro do canal para inserir esse tipo de figurinha também, né? Temos o busto do Che Guevara, do Marx, do Engels, do Lenin, do Trotsky. Você pode inserir aí nos comentários. Valeu aqui ao próprio Heraldo, né, que enviou um super sticker também. Obrigado, companheiro. Eu vi que o Heraldo, inclusive, comentou no nosso canal Internacionalismo ali no vídeo, justamente na reportagem aí da Márcia Chueri. Valeu pelo prestígio, companheiro Heraldo. A gente estava falando, né, dos Pandora Papers, e quem saiu agora há pouco a notícia, mais um direitista da América Latina apareceu aí nos Pandora Papers. Dessa vez ele não é um presidente da República ou ex-presidente, mas é um derrotado, candidato à presidência derrotado já há muito tempo. E é um político, apesar de ser escritor, ele é mais político do que escritor mesmo. A gente está falando do Mário Vargas Llosa, o escritor peruano. Ele também foi pego nos Pandora Papers. Ele que foi candidato à presidência do Peru em 1990, foi derrotado pelo Alberto Fujimori. Ele que é um fantoche do imperialismo na América Latina, um político, um escritor e atua como político. Ele dá diversas palestras sobre política, assessora, tem um instituto neoliberal, um think tank, né? E o Mário Vargas Llosa, ele foi pego porque, como dono de uma sociedade nas Ilhas Virgens Britânicas, que é um paraíso fiscal, como a gente falou agora há pouco. Ele foi prêmio Nobel, inclusive, de literatura, né, por causa do conjunto da sua obra. Ele utilizou a sociedade offshore Melek Investing entre 2015 e 2017. Essa sociedade estava valorizada em 1 bilhão e 100 milhões de dólares, segundo os dados revelados aí na investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Ele usou essa companhia para canalizar o dinheiro para os seus direitos de autor e para vender seus imóveis em Londres e Madrid. Em 2015, momento da criação da sociedade, o Vargas Llosa ele não residia nem na Espanha e nem no Peru, que são os dois países onde ele tem nacionalidade, né? Ele também tem nacionalidade espanhola. Quando ele se mudou, se tornou residente fiscal na Espanha, em 2017, a empresa foi declarada para as autoridades fiscais. E essa não é a primeira vez que ele aparece em um caso como esse aí. Já havia aparecido nos Panama Papers
em 2010 também. Então a gente vê, né, não só os políticos, presidentes neoliberais, conservadores da direita, mas também, inclusive, outros setores da direita latino-americana, neoliberal, moralista, que acusa a esquerda de corrupta, né, estão envolvidos em esquema de lavagem de dinheiro revelados no Pandora Papers. Guilherme Lasso, do Equador, Sebastián Piñera, do Chile, Mário Vargas Llosa, escritor peruano, os três nomes principais aí, lógico, além do próprio Paulo Guedes, né, ministro da Economia do Brasil. A gente vê quão hipócritas são os direitistas e os neoliberais. Mais duas notícias aqui para a gente já ir para o encerramento do nosso programa, que são notícias muito interessantes a respeito de políticas que estão sendo levadas a cabo aí pelo nacionalismo burguês recém-eleito, né? No Peru, o Pedro Castillo, justamente o Peru, país do Vargas Llosa, né? O Pedro Castillo foi eleito vencendo a Keiko Fujimori numa eleição assim, na mais polarizada das eleições da história do país, e que o Vargas Llosa apoiou a Keiko Fujimori, falando que se o Castillo vencesse, instauraria o comunismo no país. Lógico que isso daí está muito longe de acontecer. O Pedro Castillo é um político extremamente moderado, reformista, confuso, né? Há inclusive direitistas em muitas posições, mas uma coisa interessante é que ele está sendo muito atacado por causa da proposta de Assembleia Constituinte, e os militantes do Peru Livre que é o partido do Castillo, estão andando pelo Peru aí para conseguir assinaturas para que haja uma Assembleia Nacional Constituinte no país. Mas o principal que eles estão sendo atacados, e é o que a gente fala aqui na nova edição do jornal Causa Operária dessa semana, edição 1181, na seção de internacional, é que o Peru Livre está ameaçando aí de nacionalizar o gás no Peru. Principalmente o presidente do Conselho de Ministros, o Guido Bellido, que estava sendo muito perseguido aí pela direita peruana, ele postou no Twitter, né, acusando na verdade chamando, né, o conglomerado formado por um conjunto de empresas internacionais, como é o caso da Repsol, por exemplo, e outras, que exploram o gás no Peru, chamando a uma renegociação e, caso isso daí não ocorra, ameaçou estatizar a empresa. Aí que foi muito atacado o Bellido, assim como todo o governo do Castillo e o Peru Livre, né? Inclusive com pedidos aí da direita para que ele fosse afastado do cargo, o Guido Bellido. A ala do Pedro Castillo tentou colocar panos quentes aí na situação. O Pedro Castillo falou, né, que isso daí tudo vai ocorrer dentro das normas do Estado Democrático de Direito, e o Vladimir Cerrón, que é o presidente do Peru Livre, né, aliado do Guido Bellido, disse no Twitter que a mesma facilidade que os capitalistas usam para destruir a vida da população através do Congresso não ocorre quando se trata de nacionalizar um bem da população. Vocês podem ler essa matéria e dezenas de outras matérias no jornal Causa Operária dessa semana. Vocês podem entrar em contato aí, temos o site jornal.causaoperaria.org.br, vocês podem fazer a assinatura, inclusive online ou impressa, né, do jornal Causa Operária. A outra notícia, que é muito parecida com essa, vem do México, onde também o presidente nacionalista, bem moderado, né, o Andrés Manuel López Obrador, está ameaçando nacionalizar o lítio mexicano. Ele deu recentes declarações aí sobre a importância do lítio para o país, lembrando que o golpe na Bolívia, né, que derrubou o Evo Morales em 2019, foi dado, entre outras coisas,
para roubar o lítio da Bolívia por parte do Elon Musk. No México, o López Obrador, ele disse que as reservas de lítio devem ser exploradas exclusivamente pelo Estado mexicano. E tem ONGs ali, organizações imperialistas também tentando, né, acabar com essa tentativa e pegar todo o lítio para o imperialismo. Inclusive um relatório, né, de uma ONG canadense revelou que algumas peculiaridades aí desse setor do lítio no México, que possui uma das principais reservas de lítio do mundo. Calcula-se aí que 36 projetos atuais no México estão controlados por 10 empresas estrangeiras. Então o López Obrador meio que está aí tentando, né, minimamente peitar essas empresas que controlam a economia do país. Valeu aqui a Cristina Gregório, que dá uma boa tarde, e ela que é membro do nosso canal. O Heraldo aqui, ele fala que sempre está acompanhando a COTV, o DCO e o Internacionalismo também. Valeu, companheiro, obrigado aqui pelo seu comentário. A gente vai encerrando o Conexão América Latina de hoje, lembrando que às 4 da tarde a gente vai transmitir ao vivo, simultaneamente com a TV 247, a análise política do companheiro Rui Costa Pimenta, para fazer um balanço principalmente dos atos aí do dia 2 de outubro e todas as polêmicas que estão envolvidas nesse acontecimento, né? Então, continuem ligados aqui na Causa Operária TV, continuem assistindo a programação do nosso canal, que continua logo após aqui a gente terminar o Conexão América Latina, e às 4 da tarde, programa ao vivo aí com o companheiro Rui Costa Pimenta na TV 247 e também na COTV. A gente fica por aqui, até a próxima terça-feira às 2 da tarde com mais um Conexão América Latina. Tchau!